As confissões dos estrangeiros sobre Portugal estão a deixar meio mundo em choque. E não, isto não é exagero de internet, nem mais uma daquelas frases bonitas inventadas para vender turismo. Os dados recolhidos em 15 países revelaram uma verdade que muitos europeus, durante anos, fingiram não ver. Quando se pergunta aos viajantes qual é a cultura gastronómica que mais desejam viver de perto, Portugal aparece no topo das respostas. À frente de destinos que sempre se acharam intocáveis. Durante décadas, muita gente olhou para Portugal como um país pequeno, simpático, barato, bonito para passar férias, mas raramente como uma potência cultural capaz de mexer com a alma de quem chega. Diziam que era apenas bacalhau, vinho, pastéis de nata e azulejos para fotografar. Diziam que era nostalgia, fado e ruas antigas. Mas, quando se começa a escutar os estrangeiros que realmente se sentaram a uma mesa portuguesa, a história muda completamente. Segundo a sondagem que circulou entre revistas de viagem e publicações gastronómicas internacionais, aquilo que os visitantes mais querem experimentar numa próxima viagem a Portugal não é apenas ver monumentos. A opção mais escolhida foi comer em tascas tradicionais portuguesas, com 42,1%. Logo a seguir vieram provar comida regional numa aldeia ou vila do interior, com 39,8%, e viajar de comboio pelo país enquanto se descobre a comida local, com 36,9%. Isto significa uma coisa muito clara: os estrangeiros não estão à procura apenas de turismo. Estão à procura do que está escondido na vida cotidiana dos portugueses. Portugal conquistou o mundo com uma coisa difícil de explicar, uma comida que parece simples, mas que carrega séculos de história, saudade, sobrevivência, mar, campo, família e silêncio. É uma cozinha que não grita para chamar atenção, mas fica na memória como uma conversa que não acaba. É sabor, mas também é gesto. É prato, mas também é modo de estar. E talvez seja exatamente por isso que tantos estrangeiros acabam por se emocionar. Mas por que razão a gastronomia portuguesa tem esta força? Por que motivo um país pequeno, na ponta ocidental da Europa, consegue fazer jornalistas, chefes, turistas, professores e até empresários mudarem de opinião depois de uma simples refeição? Para encontrar essa resposta, uma jornalista austríaca decidiu viajar para Portugal. E o que ela encontrou não foi apenas comida. Encontrou uma cultura inteira servida em pratos de barro, copos de vinho, peixe grelhado, pão quente e mãos calejadas. Numa tarde fria de outono, em Viena, a redação da revista gastronómica europeia Paladar do Mundo estava mergulhada naquele silêncio elegante típico dos escritórios onde toda a gente parece ocupada em parecer inteligente. Nas paredes, havia fotografias de mercados de Marrakech, tratorias italianas, padarias francesas, vinhas espanholas, bancas de especiarias no Médio Oriente e pequenas cozinhas familiares da América do Sul. Cada imagem parecia uma carta enviada de uma mesa distante. Leonor Bergman, 35 anos, era uma das jornalistas gastronómicas mais respeitadas da revista. Já tinha atravessado Itália de norte a sul, escrito sobre o azeite grego, investigado cozinhas familiares na Turquia, provado pratos de rua no México e entrevistado chefes em Paris, Sevilha e Buenos Aires. Para ela, comer nunca tinha sido apenas alimentar-se. Comer era entrar na casa mental de um povo. No entanto, naquela manhã, havia um relatório pousado sobre a sua secretária que parecia acusá-la diretamente. O título era simples, mas brutal: Portugal lidera a lista mundial das culturas gastronómicas que os estrangeiros mais desejam experimentar. Abaixo, os números eram ainda mais incómodos. Interesse pela gastronomia portuguesa, 74%. França vinha a seguir, com 59%. Itália, que tantos julgavam imbatível, aparecia logo depois. A distância era esmagadora. Leonor ficou a olhar para o documento durante vários minutos. Portugal. O país ao qual ela nunca tinha dedicado uma grande reportagem. Pior do que isso, o país que ela tinha evitado. Não porque desprezasse Portugal. Não. Ela admirava Lisboa à distância, achava o Porto fotogénico, respeitava a história marítima portuguesa, conhecia o fado, sabia o que eram azulejos e tinha provado pastéis de nata numa pastelaria austríaca que, como ela própria admitia, provavelmente não fazia justiça ao original. O problema era o outro. Leonor tinha um medo antigo, quase infantil: marisco cru, peixe pouco cozinhado, ostras, percebes, qualquer coisa que viesse do mar e parecesse demasiado próxima da sua origem. Era estranho para uma jornalista gastronómica, quase escandaloso. Ela conseguia escrever páginas maravilhosas sobre pratos exóticos, fermentações raras, carnes curadas, especiarias intensas, técnicas ancestrais. Mas bastava alguém falar de ostras frescas, amêijoas abertas no vapor, navalheiras, percebes, ou peixe acabado de sair da lota para ela sentir o estômago encolher. O diretor da revista, Klaus Reiter, um homem de 56 anos com cara de professor severo e coração de poeta cansado, aproximou-se da mesa dela com o relatório na mão.
Viste isto, Leonor? Ela não respondeu. Tu és a nossa principal jornalista de cultura gastronómica. Escreveste sobre quase todo o mundo. Mas nunca fizeste Portugal. Agora Portugal aparece no topo da lista. Sabes o que isto significa? Leonor suspirou. Significa que me vais mandar para Lisboa. Klaus sorriu, mas não com ironia. Sorriu como quem já tinha decidido antes mesmo da conversa começar. Não só Lisboa. Quero que vás a Portugal e que comas Portugal. Não quero uma reportagem turística. Não quero fotografias bonitas de elétricos amarelos e miradouros ao pôr do sol. Quero saber o que acontece quando uma pessoa que tem medo do mar se senta à mesa de um país feito de mar. Leonor levantou-se e caminhou até à janela. Viena estava cinzenta. As fachadas antigas, os cafés elegantes, os casacos de lã, os cheiros doces das confeitarias. Tudo aquilo era familiar, seguro, quente. A sua infância inteira tinha sido construída em volta de pratos fumegantes, gulasch austríaco, schnitzel, sopas de batata, pão escuro, maçãs assadas, café quente, bolos densos. Tu sabes que eu não como marisco cru, disse ela. Sei. Sabes que eu odeio a ideia de comida fria vinda do mar. Sei. Então por que me queres mandar justamente para Portugal? Klaus pousou o relatório sobre a mesa dela e respondeu com calma. Porque talvez seja exatamente por isso que esta história precisa de ti. Um jornalista que já ama tudo escreve uma reportagem previsível. Mas alguém que tem medo, alguém que resiste, alguém que acha que não vai conseguir, pode descobrir algo verdadeiro. E os leitores sentem quando uma mudança é verdadeira. Aquelas palavras ficaram suspensas no ar. Leonor quis responder com uma piada. Quis dizer que a Terra pararia de girar no dia em que ela comece percebes numa marisqueira portuguesa. Mas não conseguiu. Porque, no fundo, Klaus tinha razão. Ela sempre se orgulhara de ser aberta, curiosa, profissional. Mas Portugal expunha uma falha. Uma zona fechada dentro dela. Quando? Perguntou. No próximo mês. Lisboa primeiro. Depois Setúbal, Porto, Minho, Alentejo e, se tiveres coragem, uma passagem pela costa atlântica onde o mar fala mais alto do que as pessoas. Leonor pegou no relatório. Na última página havia uma nota sobre a ascensão internacional de restaurantes portugueses, sobre chefes que reinterpretavam pratos tradicionais, sobre a forma como a cozinha portuguesa estava a conquistar prémios, turistas e críticos sem perder a ligação às tascas, aos mercados e às famílias. Naquela noite, em casa, Leonor abriu uma velha caixa de cadernos. Encontrou um diário de infância, escrito aos 10 anos. A letra era irregular, mas a frase ainda parecia gritar do papel: Nunca mais vou comer coisas cruas do mar. Ela lembrou-se imediatamente do episódio. Férias no Mediterrâneo com os pais. Um pequeno restaurante à beira-mar. O pai insistira que ela provasse peixe cru, dizendo que era fresco, elegante, verdadeiro. Ela obedeceu, engoliu com esforço e, horas depois, ficou doente. Talvez tivesse sido apenas nervosismo. Talvez uma indigestão banal. Mas, na cabeça da menina que ela era, a ligação ficou selada. Cru era perigo, frio era ausência de amor, comida sem lume era comida sem proteção. A mãe de Leonor costumava dizer: a comida quente aquece a família. Essa frase tinha moldado a maneira como ela via o mundo. Para Leonor, o calor de um prato era quase uma prova de carinho. Uma sopa fumegante significava cuidado. Um guisado lento significava paciência. Um forno ligado significava casa. O frio, sobretudo vindo do mar, parecia-lhe o contrário disso: distância, risco, solidão. Na véspera da viagem, telefonou à mãe. Mãe, vou para Portugal. Do outro lado, ouviu-se uma alegria imediata. Portugal? Que maravilha! Sempre ouvi dizer que se come muito bem lá. Bacalhau, sopas, doces. Leonor sorriu. E marisco? Houve uma pausa. Pois. O teu medo. Sou profissional, respondeu Leonor, tentando parecer firme. Mas, quando desligou, ficou sentada na cama durante algum tempo, olhando para a mala aberta. Casacos, cadernos, gravador, máquina fotográfica, livros sobre gastronomia portuguesa, um pequeno dicionário de português. Ela tentou ler sobre cataplanas, caldeiradas, arroz de marisco, sardinhas assadas, polvo alagareiro, açordas, cozida à portuguesa, alheiras, queijos da serra, vinhos verdes, vinho do Porto. Mas decidiu parar. Não queria chegar cheia de conceitos. Queria sentir primeiro. O voo para Lisboa partiu numa manhã úmida.
Quando o avião desceu sobre o Tejo, Leonor encostou o rosto à janela. A luz era diferente. Não era a luz limpa e disciplinada de Viena. Era uma luz dourada, espalhada, quase líquida, refletida no rio e nos telhados. Lisboa apareceu como uma cidade que não se revelava de uma vez. Colinas, pontes, fachadas claras, sombras antigas. Ao chegar ao aeroporto Humberto Delgado, Leonor teve uma primeira surpresa. Esperava o caos típico de aeroportos turísticos, gente impaciente, filas agressivas, vozes altas. Havia movimento, claro, mas também havia uma espécie de calma prática. As placas eram claras, os funcionários respondiam com uma cordialidade sem teatralidade, e as pessoas pareciam saber esperar sem transformar a espera numa guerra. Ela seguiu para a zona das chegadas, arrastando a mala. O estômago começou a reclamar. No avião tinha comido uma refeição fria, servida numa bandeja de plástico, e agora queria qualquer coisa com alma. Antes de seguir para o hotel, perguntou ao motorista de táxi, em inglês hesitante, se havia ali perto um lugar simples para comer. O homem, de bigode grisalho e olhar vivo, respondeu no inglês misturado com português. Se quer começar bem, não vá logo para restaurante fino. Vá comer uma sopa e um pastel de bacalhau. Portugal começa por aí. A frase ficou na cabeça dela. Portugal começa por aí. No hotel, deixou a mala e saiu quase de imediato. Encontrou uma pequena casa de comidas numa rua perto da Avenida Almirante Reis. Nada de luxo. Mesas simples, azulejos nas paredes, televisão ligada sem som alto, um balcão com travessas, pão cortado, uma panela de sopa. Uma senhora de cabelos brancos, talvez dona do lugar, olhou para ela. É para comer. Leonor percebeu a pergunta pelo gesto e assentiu. Sentou-se. Poucos minutos depois, chegou uma sopa de legumes fumegante, um pastel de bacalhau dourado e uma fatia de pão rústico. Era simples, quase humilde. Mas o aroma da sopa subiu-lhe ao rosto como uma memória que não era dela, ainda assim, parecia familiar. A primeira colherada foi uma surpresa. Não havia exibicionismo. Não havia tentativa de impressionar. Era só caldo, legumes, azeite, sal na medida certa, uma textura suave. Mas havia naquele prato uma verdade desarmante. Leonor fechou os olhos por um segundo. Aquilo não era a gastronomia mediática que aparece em fotografias de prémios internacionais. Era outra coisa. Era uma cozinha que dizia, senta-te, come, descansa, aqui ninguém te vai apressar. Depois provou o pastel de bacalhau. A crosta cedeu levemente, o interior era macio, quente, salgado, com o bacalhau misturado à batata de forma tão natural que parecia impossível separar uma coisa da outra. Ela murmurou, em alemão. Inacreditável. A dona aproximou-se. Está bom. Leonor respondeu em português tímido. Muito bom. Obrigada. A mulher sorriu como se aquela pequena tentativa valesse mais do que uma crítica inteira numa revista famosa. Então coma. Está em Portugal. Naquela noite, no quarto do hotel, Leonor escreveu no diário, cheguei a Lisboa. O primeiro encontro com Portugal não foi o mar. Foi uma sopa. Talvez eu tenha imaginado mal este país. Talvez Portugal não comece no medo, mas numa mesa que nos manda sentar. No dia seguinte, ainda antes do amanhecer, Leonor foi para Setúbal. Disseram-lhe que, se queria compreender a relação dos portugueses com o mar, precisava de ver uma lota e um mercado. O comboio atravessou paisagens ainda sonolentas. Pela janela, viu luzes dispersas, bairros, zonas industriais, pedaços de campo, e depois uma aproximação ao estuário, onde o ar parecia mais salgado. No mercado de Setúbal, o dia já tinha começado muito antes dela chegar. Peixe alinhado sobre gelo, vozes de vendedores, facas a trabalhar, mulheres que sabiam escolher o melhor produto apenas com um olhar, homens que falavam do mar como quem fala de um parente difícil. Havia choco, dourada, robalo, carapaus, sardinhas, polvo, amêijoas, navalheiras. Para Leonor, aquilo era simultaneamente fascinante e assustador. Ela parou diante de uma banca onde um peixeiro de mãos fortes cortava peixe com precisão. O homem percebeu a curiosidade dela. Primeira vez. Leonor assentiu. Tenho medo de marisco, confessou em inglês. O homem riu, mas não de forma cruel. Riu como quem reconhece uma criança a dizer que tem medo do escuro. Medo. O mar dá respeito, não medo. A frase atingiu-a. O mar dá respeito, não medo. Ele explicou, com paciência, que o peixe precisava de ser tratado depressa, com cuidado, com limpeza. Falou da hora da captura, da temperatura, do gelo, da confiança entre pescadores,
vendedores e cozinheiros. Leonor começou a perceber algo que nunca tinha pensado: aquilo que ela via como perigo, para aquelas pessoas era responsabilidade. O mar não era improviso. Era ofício. Depois, alguém lhe sugeriu uma pequena marisqueira perto do porto. Leonor hesitou. A parte antiga dela quis fugir. Mas a jornalista ficou. Sentou-se numa mesa simples, com toalha de papel, vista para uma rua estreita e cheiro a gralha. O empregado trouxe pão, manteiga, azeitonas e, a pedido da casa, uma pequena prova de amêijoas a bolhão pato. Quando o prato chegou, Leonor sentiu o coração acelerar. As amêijoas vinham abertas, brilhantes, envolvidas em alho, coentros, azeite e limão. Não estavam cruas, mas ainda carregavam aquele sinal direto do mar que a intimidava. Pegou numa concha. O aroma era intenso, salino, verde, vivo. Só uma, disse para si mesma. Colocou-a na boca. O primeiro impacto não foi medo. Foi frescura. Depois veio o alho, o azeite, o coentro, o limão, o caldo quente e profundo. O mar estava ali, mas não como ameaça. Estava domado pelo cuidado humano, traduzido para uma língua que o corpo compreendia. Leonor ficou imóvel. Não era apenas sabor. Era como se uma porta antiga, trancada desde a infância, tivesse sido aberta por dentro. O empregado, que a observava discretamente, perguntou: Gostou? Ela respirou fundo. Gostei. Muito. Ele sorriu. Então já começou a entender Portugal. À tarde, voltou a Lisboa. Não conseguiu ir diretamente para o hotel. Caminhou pelas ruas, subiu uma colina, parou no miradouro, viu o Tejo a espalhar luz. Pensou nos restaurantes elegantes de Viena, nas regras silenciosas, nos talheres alinhados, na distância entre mesas. Em Portugal, pelo menos naquele primeiro contacto, a comida parecia aproximar pessoas antes mesmo de explicar qualquer coisa. Nessa noite, Klaus ligou. Então? Já fugiste do mar? Leonor respondeu depois de uma pausa. Não. Acho que o mar português acabou de me vencer. Klaus riu do outro lado. Ótimo. Continua. No terceiro dia, Leonor foi a uma tasca em Alfama. Queria compreender essa palavra que tantos portugueses usavam com orgulho, tasca. Uma tasca não era apenas um restaurante barato. Não era apenas um sítio antigo. Era uma instituição emocional. O lugar chamava-se a Casa da Dona Graça. A Dona, Graça Martins, tinha 68 anos, avental escuro, cabelo preso e uma autoridade calma que nenhum chefe de televisão conseguiria imitar. Hoje a bacalhau à brás, iscas, arroz de tomate com pataniscas, caldo verde e bitoque, anunciou sem menu. Leonor pediu bacalhau à brás. Enquanto esperava, observou os clientes. Um taxista comia depressa, mas não sem prazer. Duas senhoras discutiam política como se estivessem a salvar o país entre garfadas. Um estudante estrangeiro tentava perceber como se comia com pão em quase tudo. Um homem idoso bebia vinho tinto devagar, olhando para o prato como quem conversa com uma memória. O bacalhau chegou dourado, com batata palha, ovo cremoso, cebola, salsa e azeitonas pretas. Leonor provou. Era salgado, macio, envolvente. Não havia ali luxo evidente. Mas havia equilíbrio. O bacalhau, que em muitos países seria apenas peixe seco, em Portugal transformava-se em linguagem nacional. Dona Graça aproximou-se. Sabe por que temos tantas receitas de bacalhau? Leonor abanou a cabeça. Porque o português aprendeu a fazer muito com pouco. E quando uma pessoa aprende isso, nunca mais perde a imaginação. Leonor ficou sem responder. Aquilo era mais do que gastronomia. Era história social, economia doméstica, resistência, memória coletiva. O bacalhau não era apenas comida. Era uma resposta portuguesa à escassez, ao império, à religião, à distância, ao inverno e à família. Nesse momento, ela pensou numa coisa que mais tarde escreveria no artigo: Portugal não serve pratos. Portugal serve sobrevivências transformadas em beleza. À noite, foi a uma cervejaria lisboeta conhecida pelo marisco. A redação tinha insistido. Era o teste inevitável. Sentou-se sozinha ao balcão. À volta, mesas cheias, travessas de camarão, sapateira, percebes, pregos, cerveja gelada, vozes altas, risos, empregados rápidos como bailarinos em guerra. O ambiente era barulhento, mas não agressivo. Era vida sem pedir desculpa. Um grupo de portugueses na mesa ao lado percebeu o bloco de notas dela. É jornalista. Sou.
De onde? Áustria. O que veio escrever? Sobre comida portuguesa. Eles ficaram imediatamente interessados, como se a comida fosse assunto de defesa nacional. Então tem de provar, percebes? Leonor congelou. Percebes? A palavra soava quase perigosa. Tinha uma aparência estranha, pré-histórica, como pequenas garras arrancadas a rochas atlânticas. Um dos homens explicou que vinham de zonas de Mar Bravo, que eram apanhados com risco, que sabiam oceano puro. Não é comida bonita, disse uma mulher do grupo. Mas Portugal nem sempre é bonito da maneira fácil. Às vezes é bonito porque é verdadeiro. Trouxeram-lhe um percebe. Ensinaram-na a abrir. Ela hesitou longamente. Depois levou à boca. O sabor foi um choque. Sal, mineral, mar, rocha, vento, espuma. Não era delicado como uma ostra. Não era confortável como uma sopa. Era brutal, direto, quase selvagem. Mas, por alguma razão, não sentiu repulsa. Sentiu respeito. Viu na boca a imagem dos homens que arriscavam o corpo nas rochas para trazer aquilo à mesa. Sentiu o Atlântico, não como decoração turística, mas como presença física. O grupo esperou a reação dela. Leonor sorriu lentamente. Parece que estou a comer uma tempestade. A mesa explodiu em gargalhadas. Então percebeu. Aquela noite mudou alguma coisa. Ela não se tornou subitamente amante de todos os mariscos do mundo. Mas compreendeu que o medo, quando é enfrentado com contexto, deixa de ser um muro e passa a ser uma porta. Dias depois, Leonor apanhou o Alfa pendular para o Porto. A viagem de comboio tornou-se outro capítulo inesperado. Ela esperava apenas deslocação. Mas viu o país passar pela janela: campos, rios, cidades pequenas, fábricas, vinhas distantes, casas brancas, estações com nomes que pareciam poemas curtos. No lugar ao lado, uma senhora de Coimbra abriu uma lancheira e ofereceu-lhe uma fatia de bolo caseiro. É de laranja. Fiz ontem. Leonor tentou recusar por educação. A senhora insistiu. Em Portugal, se alguém oferece comida no comboio, não é negócio. É conversa. Ela aceitou. O bolo era úmido, simples, perfumado. A senhora chamava-se Teresa. Ia visitar a filha ao Porto. Falou de filhos, de rendas caras, de saudades, de receitas que já ninguém tinha tempo de fazer. Leonor ouviu e percebeu algo: em Portugal, a comida aparecia constantemente como ponte. Entre desconhecidos, entre gerações, entre regiões, entre vivos e mortos. No Porto, a cidade recebeu-a com granito, neblina e uma energia diferente de Lisboa. Mais dura, mais direta, menos dourada, mas igualmente emocional. A primeira refeição foi uma francesinha. Quando o prato chegou, Leonor quase riu. Pão, carne, enchidos, queijo derretido, molho espesso, batatas. Aquilo parecia uma provocação gastronómica. É pesado, avisou o empregado. Vejo isso. Mas há dias em que uma pessoa precisa de comida que lute por ela. Leonor provou. O molho era picante, quente, complexo. A francesinha era excessiva, sim, mas de uma forma honesta. Não fingia leveza. Não queria ser elegante. Queria ser memorável. E era. Ela escreveu no caderno: o Porto não pede licença ao paladar. Entra, senta-se e obriga-nos a prestar atenção. Visitou caves de vinho do Porto em Gaia, onde aprendeu sobre envelhecimento, madeira, tempo, umidade e paciência. O guia explicou que um vinho podia demorar décadas a chegar ao ponto certo. Leonor pensou na rapidez com que o mundo moderno exige tudo. Em Portugal, pelo menos em certos lugares, ainda havia respeito por coisas que não se apressam. Depois viajou para o Minho. Ali, entre verde, chuva miúda e aldeias, provou caldo verde feito numa cozinha familiar. A couve cortada finíssima, a batata, o azeite, a rodela de chouriço. Parecia uma sopa simples, mas a mulher que a preparou, Dona Amélia, disse: isto come-se em festa, em luto, em casamento, em noite fria, em qualquer dia. O caldo verde não pergunta como estamos. Fica conosco. Leonor não sabia se aquela frase tinha sido pensada ou simplesmente vivida. Mas emocionou-se. Talvez fosse isso que a comida portuguesa fazia melhor, acompanhar sem invadir. No Alentejo, a experiência mudou novamente. O horizonte abriu-se. O ritmo abrandou. O silêncio era enorme. Em Évora, provou a sorda alentejana, pão, alho, coentros, azeite, ovo escalfado.
Um prato nascido da humildade, mas com uma profundidade quase filosófica. O cozinheiro explicou. O pão nunca se deita fora. O pão tem memória. Esta frase atravessou Leonor como uma lâmina doce. O pão tem memória. Em Viena, ela crescera com pão escuro à mesa, mas nunca tinha pensado nele assim. No Alentejo, percebeu que a gastronomia portuguesa não era apenas sobre produto. Era sobre uma ética. Aproveitar. Respeitar. Transformar. Não desperdiçar. Fazer do pouco uma refeição que consola. Visitou também uma herdade onde o azeite era tratado como ouro líquido. Tocou nas oliveiras antigas, ouviu histórias de colheitas, provou azeite novo sobre pão quente. O sabor era verde, picante, vivo. Um trabalhador disse. Quem prova azeite assim percebe que a terra também fala. Leonor acreditou. No último trecho da viagem, foi até à costa. Nazaré, Peniche, Ericeira. O Atlântico ali não era postal. Era força. Em Nazaré, viu ondas enormes ao longe e mulheres vestidas de forma tradicional a vender peixe seco. Conversou com uma delas, Dona Celeste, que lhe falou do marido pescador, dos dias de medo, das esperas, das promessas feitas em silêncio. Quando se come peixe em Portugal, menina, come-se também à espera de quem ficou em terra. Leonor ficou calada. Como responder a isto? Nenhuma escola de jornalismo a tinha preparado para frases assim. Naquela noite, comeu peixe grelhado numa pequena casa junto ao mar. Apenas peixe, sal, brasas, azeite, batatas cozidas e legumes. O empregado trouxe o prato sem espetáculo. Mas, quando ela provou, sentiu algo quase impossível de explicar. A pele crocante, a carne úmida, o sal, o fumo da grelha, o azeite. Era uma simplicidade tão perfeita que parecia arrogante. Não precisava de molhos complexos. Não precisava de decoração. A verdade bastava. E então Leonor compreendeu uma coisa que lhe pareceu central: Portugal não tenta impressionar da mesma forma que outros países. Portugal espera. Quem chega com pressa talvez veja apenas pratos simples. Quem se senta com atenção descobre camadas: império, pobreza, mar, campo, fé, saudade, família, trabalho, migração, regresso. No regresso a Lisboa, sentou-se no quarto do hotel e reviu as fotografias da viagem. Não eram apenas pratos. Eram rostos. Dona Graça e o bacalhau. O peixeiro de Setúbal e as mãos firmes. O grupo da cervejaria que a ensinou a comer percebes. Teresa no comboio com bolo de laranja. Dona Amélia e o caldo verde. O cozinheiro alentejano falando do pão. Dona Celeste falando da espera. Leonor percebeu que o medo que tinha da comida do mar nunca fora apenas medo de sabor. Era medo de perder controlo. Medo do desconhecido. Medo de uma cultura que não cabia nas categorias dela. Mas Portugal tinha-lhe ensinado algo sem a humilhar, que a comida não se entende apenas com a língua. Entende-se com escuta. Nessa noite, pesquisou expressões portuguesas ligadas à comida. Encontrou uma frase repetida em muitas casas: bom apetite. Simples. Universal. Mas, depois de tudo o que vivera, a frase ganhou outro peso. Não era apenas autorização para começar a comer. Era um desejo de bem-estar. Uma pequena bênção cotidiana. Uma forma discreta de dizer: que isto te faça bem, que esta mesa te acolha, que este momento te pertença. Ela escreveu no diário: em Portugal, bom apetite não é uma formalidade. É uma porta aberta. No último dia, antes de ir para o aeroporto, voltou à pequena casa de comidas onde tinha comido a primeira sopa. Dona Graça não estava lá, mas a senhora do balcão reconheceu-a. A austríaca? Leonor riu. Sim. A austríaca. Então? Já conhece Portugal? Leonor pensou em tudo o que tinha vivido. Ainda não. Mas agora sei que quero continuar a conhecer. Pediu caldo verde e um pastel de nata. A sopa chegou quente. O pastel veio morno, com massa estaladiça e creme delicado, polvilhado com canela. Ela comeu devagar. Desta vez não analisou como jornalista. Comeu como alguém que se despede. No aeroporto de Lisboa, enquanto esperava pelo embarque, abriu o caderno e leu a primeira anotação da viagem: tenho medo do mar português. Sorriu. Por baixo, escreveu uma nova frase: o mar português não me tirou nada. Devolveu-me uma parte de mim que eu tinha fechado. No avião de regresso a Viena, olhando pela janela, viu Portugal desaparecer sob as nuvens. Sentiu uma tristeza inesperada. Não era apenas o fim de uma viagem.
Era o fim de uma versão dela própria. A Leonor que regressava não era a mesma que tinha partido. Continuava a gostar de sopas quentes, de guisados austríacos, da cozinha da mãe. Mas já não acreditava que o calor fosse a única forma de amor. Às vezes, o amor vinha num percebo salgado, numa amêijoa com coentros, num peixe grelhado sem enfeites, numa fatia de bolo oferecida por uma desconhecida no comboio. De volta a Viena, a primeira coisa que fez foi convidar amigos para jantar. Na mesa colocou azeite português, pão, azeitonas, caldo verde, bacalhau à Brás, uma salada de polvo que preparou com respeito e medo moderado, e pastéis de nata comprados numa pastelaria portuguesa local. Nada era perfeito. Ela sabia disso. Mas tudo tinha intenção. Os amigos provaram e ficaram surpreendidos. Eu pensava que comida portuguesa era só bacalhau, disse um deles. Leonor sorriu. Também eu. E estava errada. Poucas semanas depois, a reportagem foi publicada na Paladar do Mundo com um título que explodiu nas redes sociais: Eu tinha medo do mar. Portugal ensinou-me a saborear a vida. O artigo tornou-se viral. Não apenas entre leitores austríacos, mas entre portugueses espalhados pelo mundo. Vieram comentários de Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Faro, Madeira, Açores, Luxemburgo, França, Suíça, Canadá, Brasil. Um português escreveu: Nunca pensei que uma estrangeira explicasse tão bem o que sentimos à mesa. Outro comentou: A minha avó fazia a sorda assim. Chorei ao ler. Uma imigrante em Paris escreveu: Tenho saudades do caldo verde da minha mãe. Obrigada por lembrar o mundo que a nossa comida é amor. Um chefe francês comentou: Portugal está finalmente a ser compreendido. Mas também houve polémica, claro. Porque na internet, quando Portugal é elogiado, aparece sempre alguém a dizer que é exagero, que o país tem problemas, que nem tudo é perfeito. Leonor respondeu numa entrevista: Eu nunca disse que Portugal era perfeito. Nenhum país é. O que digo é que a mesa portuguesa revela algo que muitos países modernos perderam: a ligação entre comida, memória e cuidado. Isso não apaga problemas. Mas mostra uma força cultural que merece respeito. A frase voltou a tornar-se viral. Depois da publicação, Leonor foi convidada para dar uma palestra num centro cultural em Viena. O auditório encheu. No ecrã, ela mostrou fotografias de tascas, mercados, comboios, sopas, pão, peixe, vinhas, mãos de cozinheiros, rostos de pessoas que a tinham alimentado. Começou a palestra sem grande dramatismo. Durante anos, pensei que compreendia a comida. Depois fui a Portugal e percebi que eu compreendia técnicas, ingredientes e tendências. Mas ainda não compreendia o silêncio que existe por trás de uma refeição. A sala ficou atenta. Portugal ensinou-me que uma comida pode parecer simples e, ainda assim, carregar um país inteiro. Um caldo verde não é só couve e batata. Um bacalhau não é só peixe. Uma açorda não é só pão. Um peixe grelhado não é só peixe. São formas de lembrar, resistir, acolher e continuar. No fim, houve aplausos longos. Uma senhora idosa aproximou-se dela e disse: Ao ouvi-la, pensei na sopa que a minha mãe fazia. Talvez todas as mesas tenham uma pátria escondida. Leonor ficou emocionada. Sim. Era exatamente isso. Todas as mesas tinham uma pátria escondida. Na redação, Klaus chamou ao gabinete depois de ler a versão final expandida da reportagem. Conseguiste? Disse ele. Consegui o quê? Não escreveste sobre comida portuguesa. Escreveste sobre como um país pequeno pode obrigar o mundo a abrandar. Leonor guardou silêncio. Pela janela, Viena estava novamente fria. Mas dentro dela havia agora outra luz, talvez a luz dourada de Lisboa, talvez o verde úmido do Minho, talvez o branco seco do Alentejo, talvez o azul feroz da Nazaré. Nos meses seguintes, os pedidos para palestras aumentaram. Leonor passou a incluir Portugal em todas as suas conferências sobre gastronomia emocional. E sempre repetia a mesma ideia: o fascínio mundial pela comida portuguesa não vinha apenas do sabor. Vinha da coerência entre prato e vida. Portugal podia ter restaurantes premiados, chefes criativos, vinhos reconhecidos, doces conventuais famosos e produtos extraordinários. Mas o que realmente tocava os estrangeiros era outra coisa: a sensação de que, por trás de cada refeição, havia alguém a dizer: senta-te, come, fica mais um pouco. Ela escreveu um segundo ensaio, mais pessoal, onde afirmou: o mundo está cheio de comida bonita. Portugal oferece comida com memória. E memória, quando é servida com pão e azeite, torna-se impossível de esquecer. Esse ensaio também circulou muito. Muitos portugueses partilharam com orgulho. Outros discutiram.
Alguns disseram que os próprios portugueses esqueciam de valorizar o que tinham. Leonor concordava. Talvez fosse esse o ponto mais importante. Muitas vezes, aquilo que para um povo é normal, para um estrangeiro é revelação. Uma sopa feita sem pressa. Um bolo oferecido no comboio. Uma tasca onde todos falam alto, mas ninguém deixa o outro sozinho. Um mercado onde o peixe é tratado com respeito. Uma avó que transforma pão velho em comida digna. No Natal seguinte, Leonor visitou a mãe em Viena. A mesa estava posta com os pratos austríacos de sempre. Goulash, pão, batatas, vinho, bolo. Quando a mãe trouxe a panela quente, Leonor sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. O que foi? Perguntou a mãe. Nada. Só estou a perceber melhor o que sempre fizeste. A mãe não compreendeu totalmente, mas sorriu. Antes de comer, Leonor murmurou em português. Bom apetite. A mãe perguntou. O que significa? Leonor respondeu. Significa que a comida nos faça bem. Mas, depois de Portugal, para mim significa mais. Significa obrigada a quem cozinhou, a quem plantou, a quem pescou, a quem esperou, a quem partilhou. A mãe colocou a mão sobre a dela. Naquele instante, Viena e Portugal encontraram-se na mesma mesa. O guisado austríaco e o caldo verde, o pão escuro e a broa, o Danúbio e o Tejo, a infância e a viagem, o medo e a descoberta. Tudo parecia parte da mesma verdade: comer é uma das formas mais antigas de amar. Anos depois, quando alguém perguntava a Leonor qual tinha sido a viagem gastronómica que mais a transformara, ela não dizia França, Itália, Japão, México ou Marrocos. Respondia sem hesitar. Portugal. E quando lhe perguntavam porquê, ela sorria antes de responder. Porque cheguei com medo do mar e saí com respeito pela vida. Essa frase tornou-se a marca da sua carreira. Mas, no fundo, Leonor sabia que a frase não lhe pertencia totalmente. Pertencia ao peixeiro de Setúbal, à dona da tasca em Lisboa, aos desconhecidos da cervejaria, à senhora do comboio, à cozinheira minhota, ao homem lentejano que dizia que o pão tinha memória, à mulher da Nazaré que falava da espera de quem fica em terra. Pertencia a Portugal. E talvez seja por isso que tantos estrangeiros continuam a reagir com espanto quando descobrem o país. Porque esperam apenas paisagens bonitas e recebem uma lição silenciosa sobre a humanidade. Esperam comida tradicional e encontram filosofia servida em pratos simples. Esperam turismo e acabam por tocar numa coisa muito mais funda, a maneira portuguesa de transformar vida difícil em mesa generosa. Portugal não precisa de gritar para ser ouvido. Não precisa de fingir grandeza. Não precisa de copiar ninguém. A sua força está precisamente naquilo que tantas vezes parece pequeno: uma sopa, uma fatia de pão, uma sardinha assada, um copo de vinho, uma sobremesa conventual, uma conversa à mesa, uma mão que empurra o prato e diz: coma mais um bocadinho. E é aqui que muitos estrangeiros ficam sem palavras. Porque percebem que, num mundo obcecado por velocidade, imagem e espetáculo, Portugal ainda guarda uma arte rara, a arte de fazer alguém sentir que pertence, mesmo quando acabou de chegar. Leonor Bergman, a mulher que tinha medo de tudo o que vinha cru do mar, acabou por compreender isso melhor do que ninguém. No seu apartamento em Viena, numa noite de inverno, preparou uma sopa inspirada no caldo verde que tinha provado no Minho. O vapor subiu devagar. Sobre a mesa havia pão, azeite português e um pequeno prato de azeitonas. Lá fora, a neve caía sobre o Danúbio. Dentro, havia uma luz que parecia vir de Lisboa. Ela levantou a colher, sorriu sozinha e disse, num português quase perfeito: Bom apetite. E, naquele momento, soube que Portugal nunca mais seria apenas um destino no mapa. Seria uma forma de olhar para a comida, para as pessoas e para a vida. Porque todas as mesas são cultura. Todas as refeições são memória. E cada garfada, quando nasce do cuidado, pode mudar para sempre a maneira como alguém vê o mundo.